Indiscutivelmente um dos melhores suplementos para D&D quinta edição. Talvez o melhor livro com novas opções para os jogadores, trazendo diversas modificações e customizações. Gruntar aqui na área, trazendo mais de 30 anos de experiência jogando RPG para você aproveitar aqui no canal. E eu vou deixar meu link de afiliado da Amazon por aqui. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, clicando aqui, você está apoiando financeiramente o canal sem gastar nada a mais, é o mesmo preço. Você pediu e tá aqui o review do caldeirão de taxa pra parada toda. O livro não tem apenas novas regras para os jogadores. Nós vamos ver nesse vídeo que ele também ajuda os mestres em relação ao desenvolvimento de aventuras, incluindo ajuda para montar cenas que, na minha opinião, são bastante difíceis, os famosos puzzles, os quebra-cabeças. O livro é dividido em 4 capítulos, e o primeiro deles é o mais importante, ocupa, sei lá, 2/3 do livro, com bastante coisa. Ele é focado nos jogadores e expande as possibilidades de raça e classe, principalmente. Traz a classe nova de Artíficer e as opções para mudar os atributos da raça, talvez essa a mais polêmica regra que saiu aí nessas expansões. Se a gente for falar de segundo capítulo, ele é focado em patrono. São opções para os jogadores terem uma espécie de patrocinador dentro do jogo. O terceiro capítulo é focado na parte mágica, tem um monte de magia nova, item mágico novo, tatuagens como itens mágicos. E o quarto e último capítulo é focado em regras mais para o mestre utilizar, porém tem coisa para jogador também. Por exemplo, quer ter um ajudante dentro do jogo? Tem regra bonitinha para isso. Só vou aproveitar para pedir aquele like maroto no vídeo. Já mete aquele like aí, quebra esse galho para mim, não custa nada para você, vale muito, muito para mim. Eu tô tentando criar esse conteúdo legal aqui no YouTube, e se você der like, você me ajuda a espalhar a palavra do RPG. Bora de capítulo 1, passar pelas diferentes opções para os jogadores utilizarem. Mas desde já deixa eu reforçar que o livro deixa claro, e como não deveria deixar de ser, tudo isso tem que passar pela mão do mestre, o mestre tem que aprovar, é tudo opcional. Então não vai achando que o livro vai quebrar o D&D, porque tem muita coisa diferente, coisas novas para os jogadores aplicarem e utilizarem. Começamos com as opções para modificar sua raça ou origem, como eles chamam no livro. É uma tendência do D&D, do mundo do RPG em geral, parar de usar o termo raça e usar origem, ancestralidade, qualquer coisa desse tipo assim, que fica uma coisa mais moderna, mais atual, mais certinha. Basicamente o livro traz regras para você mudar tudo relacionado à sua origem. Você pode trocar o bônus dos atributos, você pode trocar as línguas, as proficiências, tudo isso que antes era meio fixo, relacionado à raça que você pegou, agora no taxa pode ser mudado. Para mim, essa é a parte mais polêmica do livro. Eu entendo que traz uma liberdade para o jogador montar o personagem como ele bem entender. Isso transforma as raças em quase que skins, simplesmente uma roupinha que você bota no seu personagem, porque fica quase todo mundo igual, do jeito que quiser, independente se você é elfo, anão, gnomo, halfling, tanto faz. Você pode modificar tudo do jeito que você quiser. É uma tendência do D&D, deve ser daqui para frente assim, inclusive o D&D 5.5, a nova versão que vem em 2024, deve seguir essa tendência, pelo menos é o que a gente está acompanhando e sentindo daqui. E aí eu já pergunto para você, o que você sente daí? Deixa aqui no comentário se você gosta da opção de poder fazer o seu personagem do jeito que você quiser e a regra te apoiar nisso. Ou se você prefere um jogo mais característico, onde a sua origem pesa na construção do seu personagem. Você participa aqui também, cola lá. Na sequência do livro a gente tem a nova classe, o Artíficer. Essa classe não é inteiramente nova, ela já tinha sido apresentada no livro do Eberron. O Artíficer é apresentado como o mestre das invenções, e eles são divididos em 4 subclasses. O alquimista, o armorer, armeiro, cara focado em armaduras, o artilheiro e o quarto, um ferreiro de batalha. Eu gosto bastante do conceito da classe, eu fico um pouquinho desanimado com a execução dela, porque eu sinto que muitas vezes as invenções são só umas skins para magias, é como se você fosse um mágico, mas tem um efeitozinho diferente, um robozinho, um material, um equipamento diferente. E aí eu tenho que puxar a sardinha pro nosso lado, né? A gente está criando lá no Pact of Dragons, o cenário que a gente está desenvolvendo para D&D quinta edição, a classe sucateiro, que vai ter seu poder focado nas invenções e nos acessórios. Vai ser bem diferente do Artíficer. Eu espero que vocês curtam quando a gente lançar. Bora entrar comigo nas opções de cada classe do livro do jogador? Em todas elas, o livro traz novas opções de habilidades e também de subclasses para você poder escolher.
Por exemplo, o Bárbaro. Ele dá como opção a regra no nível 7. Quando o jogador entra em fúria, ele ganha metade do seu movimento para deslocamento. É um extra. Tá aí na sua tela em Instinctive Pounce. Como se o jogador ficasse em fúria e vai para cima. Mas deixa eu passar para a subclasse do Bárbaro, que são os caminhos primitivos, divididos em o caminho da besta, como se fosse um animal interior, e o Bárbaro com o caminho da magia selvagem. Você imagina só, quando você entra em fúria, você tem a magia selvagem à sua volta. E esse é bem diferente. Cada vez que você entra em fúria, muda o efeito que essa magia selvagem exerce sobre você e sobre os que estão à sua volta. Muito louco. Pulando agora para os bardos, eles ganham uma lista de magias aumentada e também a opção de usar a sua inspiração bárdica para curar. Quem tem a inspiração bárdica pode curar um pouquinho com ela. Tem também duas novas escolas como subclasses. O Colégio da Criação e a Escola da Eloquência, que para mim é uma das mais poderosas aí da classe, mais maneiras. Direto para os clérigos, que assim como os bardos, eles ganham uma expansão na sua lista de magias. Além da possibilidade de fazer a mudança dos seus truques quando chega ali no 4º nível. Gostei da opção que o clérigo ganha de transformar a habilidade Channel Divinity em slot espaço para magia. É esse Harness Divine Power aí que vocês estão vendo. E as duas subclasses que os clérigos ganham no Taxas são o domínio da ordem, que é focada na disciplina e na devoção às leis, e o domínio da paz, que é focado na paz. Paz para D&D. Eu acho que eu falei 2, mas são 3 domínios. Tem também aí o domínio do crepúsculo, bem fortinho e pode fazer um estrago aí nos seus inimigos. Bora pro druida? Ele tem as mesmas opções dos outros, trocar o cantrip e lista de magias estendida. Mas ele ganha um companheiro selvagem ali no 2º nível, magia clássica de familiar. É legal o druida ter um companheiro animal, né? Pelo menos na minha cabeça, acho que encaixa bem com a classe. Já as subclasses são apresentadas em 3 círculos. O círculo dos esporos, que tem uma certa relação com a morte, com a decadência, com fungos. Tem também o círculo das estrelas, que tira o seu poder das constelações. E, por último, o círculo do fogo selvagem, que entende que de vez em quando a destruição é precursora da criação. E aí chegamos na minha classe favorita, famoso guerreiro. Bom ver alguma dessas opções aqui do Taxas para ajudar meu guerreirinho cansado da 5ª edição. Novos estilos de lutas são adicionados e também a opção de você mudar esse estilo quando você chegar lá no 4º nível. Parecido com o cantrip ali das classes que usam magia. Aí a subclasse de Battle Master ganha diversas opções de manobras, algumas bem interessantes, outras bem porcarias. E na sequência a gente tem as subclasses de guerreiros, que na verdade não são bem guerreiros assim. O primeiro deles sendo um Cavaleiro Jedi, quer dizer, o Psy Warrior, que ganha aí poderes psionicos para poder lutar. Na sequência, a gente tem o Cavaleiro Rúnico, focado em runas, nessa tradição de gigantes, para ter os seus poderes. As duas subclasses são fortes, sim, mas se você quiser um guerreiro de verdade que luta com armas e pancadaria, você vai ter que esperar o guerreiro do Pact. A gente está montando um guerreiro assim, e eu espero que você possa curtir no Pact of Dragons, nossa subclasse de guerreiro topzera demais. Tá achando que acabou a parte de guerreiro? Acabou não, amigo. O guerreiro tem bastante coisa, foi uma das classes que saíram mais coisas, inclusive eles colocaram no livro opções de builds pro guerreiro. Eu não entendi ao certo por que eles colocaram esse tipo de coisa no livro. Se é para ajudar os jogadores, por que não faz com as outras classes também? Com o druida, com o feiticeiro, que são classes às vezes muito mais difíceis de serem jogadas. Mas de qualquer forma tá aí. Por exemplo, um arqueiro. Ele diz qual estilo de luta pegar, quais são as manobras mais interessantes, quais feats você pode ter. É uma dica, um caminho para você fazer essa build. Da classe que eu mais gosto, direto para a classe que eu menos gosto. É a vez do monge, que tem no livro algumas opções novas, como a utilização do Ki para fazer uma cura pessoal. Já em relação à subclasse, às tradições, as novas apresentadas são o Caminho da Piedade, que foca em ajudar aqueles em necessidade, e tem também o Caminho Astral Interior, que acredita que o corpo físico é só uma ilusão, a força real está dentro do espírito. É hora do Paladino! E como guerreiro, ele também ganha novos estilos de lutas, mas nem tantos. São só 3 ali. Como clérigo, ele também ganha a possibilidade de mudar o Channel Divinity em slot de magia. E se a gente for para os novos juramentos, a gente tem o da Glória, que é focado no heroísmo dos seus membros.
E também a subclasse do Juramento dos Observadores, focado na proteção dos reinos mortais. Hora de falar de uma das classes mais esperadas para o Tachas, são os Rangers, aí, os Guardiões. De modo geral, pelo que eu escuto a galera falando, as mudanças foram bem-vindas e melhorou legal com as novas regras apresentadas aqui no Tacha. O Explorador Natural e o Inimigo Favorito foram modificados, além da lista expandida de magias e também os estilos de luta. Mas eu acredito que a maior modificação foi em relação ao Mestre das Feras. O companheiro animal do Ranger ganha opções muito mais interessantes do que tinha antigamente no livro do jogador. Você aí que é fã de Ranger, deixa aqui no comentário se você ficou satisfeito com essas modificações, se você já jogou com esse Ranger novo. Na sequência a gente vai para Ladino. Ladino tem pouca modificação. Sendo a única dela, o terceiro nível, você usa a ação bônus para fazer mira e ganhar vantagem no seu próximo ataque. Já na subclasse, os arquétipos, um é o Fantasma, são ladinos que encontram certa conexão com a morte, e também o arquétipo chamado Adaga da Alma, que é basicamente a Psylocke aí do X-Men. Ufa! Cansou? Falei que era a maior parte do livro. Mas não acabou não, falta o Feiticeiro, o Bruxo e o Mago. Inclusive no Mago tem o Bladesinger, já ouviu falar? Mas calma aí, vamos passar por todos eles e chegar ali na frente com as outras opções de mestre, inclusive. Calma, segue no vídeo. Feiticeiro começa com aquele básico, lista de magia estendida e a troca de cantrip lá no quarto nível. Mas aí tem duas novas opções metamágicas que eu achei bem interessante. Uma para você usar o ponto de feitiçaria para rolar de novo aquele D20 de um ataque que você errou. E a outra, a possibilidade de você trocar o dano elemental da magia que você está usando. Por exemplo, fazer uma Fireball ácida. As novas origens apresentadas são Aberrant Mind, onde seus poderes são garantidos por uma influência alienígena na sua mente, te dando aí aqueles poderes psionicos marotos. E a outra subclasse apresentada é a Clockwork Soul. Hora do Bruxo! Para mim é uma das classes mais bem trabalhadas da quinta edição. No Tacha, ele ganha uma nova opção de Boom com o Pacto do Talismã. E aí aquela versatilidade, tanto com os cantrips, quanto das opções de pacto que ele escolheu. Tem também novas opções para invocações, dependendo do boom que você tem, além dos novos patronos. Começando com o Fathomless, que seria uma entidade das profundezas ou do plano da água. O já famoso aí, Bruxo Surfista, por conta dessa ilustração. Para não ficar faltando, tem também a subclasse, o Pacto com o Gênio. Chegamos na última classe do livro do jogador, o Mago. Ele tem uma lista de magias expandidas, mas eu gosto muito desse cantrip fórmula. Permite que você mude o cantrip de um dia para o outro na aventura, fazendo ali um descanso longo. Aumenta a versatilidade do Mago. Eu acho que esse é o nome da classe, versatilidade. E aí já está na sua tela, você está vendo o famoso Bladesinger. É uma subclasse lendária das antigas edições de D&D. Os elfos Bladesinger são muito famosos, inclusive tem vários romances. É muito legal ter essa classe trazida para a quinta edição. E aí, pra gente fechar, a última subclasse apresentada no livro é a Ordem dos Escribas, magos que dedicam a sua vida aos livros, aos seus spellbooks. Ufa! Acabou as opções de classes e subclasses? Mas ainda não acabou a parte dos jogadores, porque o livro tem na sequência uma lista grandinha de feats que podem adicionar ainda mais versatilidade ao seu personagem. Como é normal nas feats da quinta edição, elas não têm muita responsabilidade em balanceamento. E aí eu chamo você para entrar de cabeça no capítulo 2. Esse é o capítulo sobre patronos, que pode ser visto de duas formas, como material para o mestre ou para o próprio jogador. A ideia é ter uma entidade ou um grupo poderoso e importante que ajude os jogadores dentro da campanha, fornecendo opções que não seriam possíveis sem esse tipo de patrocínio. Aí vem uma lista de exemplos de patronos, como um ser ancestral, uma força militar ou um sindicato do crime, e o que cada uma dessas entidades poderia fornecer aos jogadores. Mas nem tudo é de graça, e o livro traz exemplos do que os patronos poderiam pedir aos jogadores em troca dos seus serviços. Mais ou menos como funciona, eles ganham algumas coisas, mas tem que trabalhar para o seu patrono. E se os jogadores não ajudarem, eles podem perder esses benefícios. O mestre também pode usar esse capítulo para se inspirar nos patronos e criar organizações relevantes para a sua campanha, que pode servir de pano de fundo ou até o objetivo principal mesmo do jogo que está rolando. O terceiro capítulo concentra tudo relacionado ao que tem de mágico no livro. Você quer magia nova? Aqui tem o famoso Booming Blade, esse cantrip roubadíssimo, muito maneiro para classes marciais. Tem também o Tasha's Mind Whip e outras opções para summonar criaturas.
Ao todo, são 21 novas magias para praticamente todas as classes. O livro também traz uma lista de novos itens mágicos, alguns bem interessantes, que poderiam até ser temas para aventuras, como esse Crock of Hall, um artefato maneiríssimo. Outros itens são mais simples, mas ainda assim muito úteis para os jogadores. Porém, o que eu mais gosto são as opções de tatuagens mágicas. Eu particularmente acho interessante os jogadores terem a opção de tatuagens com efeitos mágicos. Inclusive eu fiz isso na campanha lá atrás do Sombras da Guerra. Lembra que a família do Obold, tanto ele quanto os filhos, tinham umas tatuagens especiais? E aí, amigos, chegamos no último capítulo, trazendo novas opções de regras, mecânicas focadas para o mestre do jogo. Esse capítulo começa falando da famosa sessão 0, como preparar essa conversa que o mestre tem com os jogadores para apresentar os diversos pontos do jogo, fazer todos os combinados, deixar tudo bem claro antes que o jogo comece. Um dos pontos que eu mais gosto desse livro são as opções, as regras para os ajudantes, o famoso sidekick. Ele traz regras interessantes para esses companheiros coadjuvantes serem colocados dentro do jogo com regras mais simples, mas que ao mesmo tempo trazem uma profundidade legal para esse tipo de personagem. Ele divide em 3 tipos de ajudantes: o especialista, o utilizador de magia e também o marcial, o guerreiro. Depois pula completamente para o mestre, onde são apresentados locais sobrenaturais e gasta bastante parte do livro em relação a isso. Lugares místicos ou completamente bizarros que são apresentados, e você como mestre pode pegar isso para inspiração na sua campanha. Ter ali umas situações inusitadas. E mesmo que você não utilize a região inteira apresentada, ideias e pedaços podem ser roubados para adaptar no seu jogo. Por exemplo, os jogadores podem chegar numa cidade infestada por insetos, e isso ser o foco inteiro da aventura. Ou o mestre pode pegar um efeito da região, por exemplo, aí, de 71 a 75, e um personagem ser transformado numa aranha gigante. Isso apimenta bem o jogo, se for bem utilizado, dá umas ideias legais para o mestre. E por último, o que vale a pena ressaltar, chegamos na parte de quebra-cabeças do livro, o famoso puzzle. De certa forma é um assunto polêmico, porque tem grupo que adora, outros grupos mestres odeiam. Mas o fato é que os quebra-cabeças precisam ser bem utilizados, senão eles acabam tornando a aventura maçante, meio chata, complicada. Essa parte do livro explica um pouquinho os elementos de um puzzle, com algumas regras, como por exemplo, dar dicas para os jogadores resolverem as situações, e também como que os mestres devem rodar os desafios. Depois vem uma extensa lista de quebra-cabeças já prontos para você utilizar direto na sua aventura. Eu achei a lista interessante, mas os desafios são meio complicados. Não sei se é tão fácil encaixar em qualquer grupo não, mesmo os que são listados ali como fáceis. Eu particularmente preferiria no livro algo mais simples, umas dicas mais focadas em como montar quebra-cabeças, com algumas situações mais fáceis. Sei lá. E aí eu te pergunto, gostou do vídeo? Achou que ficou muito maçante ali nas classes? Diz pra mim aqui nos comentários, eu pretendo fazer mais desse estilo e seria legal melhorar para o próximo review. Vou pedir mais uma vez, se você chegou até aqui e ainda não deu like no vídeo, por favor, um likezão me ajuda muito. A gente não sabe se o Taxas vai vir em português com essas mudanças na publicação dos livros, saindo da Galápagos e indo para Wizards, mas se você quiser comprar o livro em inglês, ele é muito, muito bom, eu curti bastante, como eu falei no início, acho que é um dos livros mais interessantes de regras como suplemento para os 3 básicos. Vou deixar na descrição do vídeo meu link direto para o livro para você comprar ele na Amazon, você não paga nada mais e eu ganho uma comissãozinha. Eu vou colocar aqui um vídeo que eu fiz com várias opções baseadas na série do The Witcher para você usar como jogador ou como mestre. E com isso, eu vou me despedindo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, abraço!